Bem, acho que vai pegar o início da fala, final da fala do Elias, depois a gente entra na discussão sindical mesmo, né? A gente tem uma mudança, né, estrutural de sociedade, o que é bom, né? Acho que assim, o avanço da participação da mulher no mercado de trabalho é algo que está consumado, né? Enfim, de certo modo, ele é muito desigual, principalmente em condições, cargos e salários, mas do ponto de vista da entrada, ele está consumado, né? A disputa da disputa de raça, né, essa disputa da questão do movimento negro não é uma disputa só no Brasil, mas no Brasil ela ganha áreas de um país bastante que tem a sua sociedade muito organizada a partir da visão escravocrata, né? Nós somos os últimos países a acabar com a escravidão, e isso deixou marcas muito fortes na nossa sociedade, né? Eu sempre gosto de usar como exemplo o quarto de empregada, né? O quarto de empregada é o exemplo de como a gente, na nossa arquitetura, reproduziu algo que a gente viveu aí 400 anos. Então, eu acho que nós estamos num movimento interessante, né? É um movimento importante de chegada, desses grupos que estão exigindo os seus direitos. Eu me perguntava ontem, né, como é que os roqueiros, que historicamente foram contra a cultura, estão apoiando o Bolsonaro? Essa é uma pergunta ontem numa aula que eu estava dando, né, para os alunos. Era uma pergunta bastante razoável. Eu falei, mas como é que pode um negócio isso? Como pode ser um negócio desse, né? E, de repente, o que a gente vê é óbvio, né? Quem são os roqueiros brasileiros? Brancos de classe média, na sua grande maioria homens, e que de alguma forma estão tendo que engolir uma cultura da periferia que chegou, né? Chegou e ficou. As pessoas podem gostar mais ou gostar menos do funk, do rap, o que queiram, mas de fato ela chegou. Então essa cultura, ela ganhou um espaço social bastante significativo. Se a gente pegar os jovens, ele tem um espaço muito grande, e quebrou, de certo modo, também as amarras da indústria cultural, porque a internet fez isso, né? A gente, os mais velhos, ainda ouve rádio, né? Os mais novos não ouvem mais rádio. Os mais novos, eles vão, por meio das redes, ouvindo coisas que a gente nem tem ideia do que eles estão ouvindo. E é óbvio que vem uma contra-revolução disso, né? Vem uma visão de reação desses grupos privilegiados que vão perdendo seu espaço. O Bolsonaro, para mim, é uma grande expressão disso, né? Desses diversos grupos que reivindicam ali o seu privilégio, dos mais diversos. Então, a gente está num movimento, ao mesmo tempo, de tensão, né, porque esses grupos assumiram seu espaço, a universidade se abriu para eles. É claro que a universidade ainda tem muito que caminhar para ser uma universidade democrática, mas ampliou. Apesar da gente poder ter 500 milhões de críticas ao Enem, eu tenho várias delas, mas o Enem consegue fazer algo que era muito difícil no Brasil, né? Que era você abrir vagas espalhadas pelo Brasil inteiro, com um conjunto enorme de pessoas nas universidades diversas. Escancarou que necessariamente o sujeito, o inteligente, o menino ligado, enfim, os talentos e os gênios não estão vinculados só à classe média alta e à classe alta, muito pelo contrário, eles aparecem espalhados pelo Brasil inteiro. Bem, aquele menino lá que perdeu a vaga na USP para um desses meninos lá do Acre fica bravo, né? E isso ajuda a gente a entender um pouco disso que a gente está vivendo hoje. E eu acho que isso é um confronto importante para nós, civilizatório. A depender de como a gente sair desse confronto que nós estamos vivendo, nós vamos para um Brasil melhor ou para um Brasil muito pior, né? Porque o que se quer também é voltar às estruturas de poder, às estruturas de privilégio que a gente tinha. Então, acho que isso é um dado para a gente olhar. Do ponto de vista sindical, aí eu acho que a gente tem, claro, assim, a reforma sindical de 17 tinha um claro objetivo de desmontar o movimento sindical. Não tinha uma intenção de reorganizá-lo, tinha uma intenção de desmontá-lo. Não é à toa que ela acaba com a contribuição sindical obrigatória e não coloca nada no lugar. Mas mais do que isso, olha só o que faz a reforma de 2017. Ela permite que o sindicato negocie qualquer coisa do direito trabalhista, com exceção dos direitos constitucionais, ou seja, ele implementa a ideia de negociado sobre o legislado, menos na questão de contribuição para os sindicatos.
E é muito estranho, né? Se eu posso negociar tudo na convenção coletiva, por que eu não posso negociar a taxa negocial ou, enfim, o financiamento do sindicato? Não pode, né? Então, você percebe que tem claramente um movimento. A discussão que tem hoje dentro do Ministério da Economia, lá pelo aquele grupo do GAET, é um processo de onguização do movimento sindical. Ou seja, a ideia é que o movimento sindical se equipare a uma associação. Só que, para vocês terem uma ideia, né, a gente fala muito, mas no Brasil tem muitos sindicatos. Tá, o Brasil tem em torno de 11.500 sindicatos. Desses 11.500 sindicatos, no Brasil a gente tem 5.000 sindicatos vinculados aí ao setor privado, 3.000 ao setor, 2.000 e pouco ao setor público e 3.000 sindicatos rurais. Só de associações no Brasil, a gente tem algo em torno de 250.000 associações. O que o governo tem enquanto proposta é que o sindicato seja mais uma dessas associações. A gente esquece muitas vezes, no caso do setor privado, o poder do sindicato é muito grande, porque o sindicato ele cria legislação. Aí você fala, como assim cria legislação? Quando ele assina um acordo coletivo, uma convenção coletiva, aquilo vira regra a ser cumprida, né? Para aquele universo da negociação, a convenção coletiva é uma lei, né? É uma lei temporária, mas ele é um contrato coletivo que precisa ser obedecido. Isso não é um poder qualquer. Nenhuma associação tem esse poder, por exemplo. Os sindicatos do setor público, inclusive, reivindicam este poder que o sindicato do setor privado tem, que é o chamado monopólio da negociação. O problema é que a reforma faz o quê? Ela ampliou rapidamente, ela quebrou o monopólio e instituiu a ideia da negociação individual. A criação da negociação individual quebra os parâmetros da negociação coletiva, enfraquece os sindicatos como um todo. No setor público, vocês historicamente viveram a pluralidade sindical e não tiveram imposto sindical. Isso é uma realidade do setor público, né? Por isso o setor público tem mais de 2.000 sindicatos para um universo aí de algo em torno de 12 milhões de trabalhadores. Quando a gente olha para esse mundo do setor público, aonde que eles querem pegar o setor público? Eles querem pegar, primeiro, no comissionamento, né? Vocês já devem estar vendo, todo o processo de recadastramento que foi feito é um processo de diminuir a taxa de sindicalização do setor público. Isso é muito claro. Estão num movimento muito forte de reduzir a filiação ao setor público, aos sindicatos do setor público, dificultar o pagamento, né? Dificultar a forma como o sindicato consegue recursos dos seus filiados. Na outra ponta, o dilema do sindicalismo no setor público, diferente do setor privado, é um processo de pulverização da sua base, como alguém lembrou. Vai ter várias formas de contratação e vários regimes. E aí, o que vai acontecer? Muito provavelmente, o que a gente vai assistir, até porque o setor público já é plural, é você ter uma guerra entre os sindicatos para saber quem representa o quê. E, bem, enquanto o mundo sindical vai entrando em guerra, a melhor forma para você simplesmente passar o trator por cima da gente, né? Porque a gente vai ficar disputando as bases e o governo vai passando por cima da gente. É óbvio, né? Porque esse debate, por exemplo, a gente já viu, não é novo, é o debate de quem representa os trabalhadores das OS, quem representa os trabalhadores das OCIPs, quem vai representar os trabalhadores desse setor privado que vai entrar dentro do Estado, que já entrou dentro do Estado. Como é que nós vamos representar os trabalhadores de aplicativo? Gente, eu não sei se você já conhece, mas tem professor de aplicativo. Tem município que já usa aplicativo para contratar professor. Como é que nós vamos lidar com tudo isso? Então, assim, do ponto de vista sindical, a gente tem um enorme desafio, porque a gente vai ter uma pluralidade de formas de contratação e o nosso sindicalismo, historicamente, é vinculado ao tipo de contratação. Então, assim, por isso que a gente tem muita dificuldade de se unificar, né? O nosso sindicalismo é um sindicalismo organizado por categoria e ele se diferencia, essencialmente, desses três grandes grupos, que é setor privado, setor público e rural, a partir das formas de contratação. Bem, as formas de contratação vão ser mistas. Como é que nós vamos nos relacionar com esses sindicatos que vão ter que se juntar? Vão se juntar? Acho que essa é uma primeira pergunta. Né? Vão ter capacidade de romper com a sua casinha, né? E conseguir construir estruturas mais fortes? Por quê? Porque a tendência não é essa. A tendência e o movimento que o governo quer imputar para o sindicato e o movimento normal do sindicalismo brasileiro é de pulverização. O problema é que quanto mais a gente pulverizar, mais a gente enfraquece, menos a gente representa. Então, a gente precisa repensar as nossas estruturas. Eu tenho chamado a atenção que o que mais me preocupa, né, o que mais nos preocupa, inclusive no DIEESE,
é a desconstrução das grandes estruturas que o movimento sindical criou. O movimento sindical brasileiro, o que ele tem de criação dele, né? A criação dele são as centrais sindicais. As centrais sindicais são uma criação que foi contra o Estado, né? O Estado, historicamente, foi contra a existência das centrais sindicais. E é o movimento sindical que vai criar essa organização que representa e unifica o conjunto das categorias. O que a gente está assistindo agora? A um enfraquecimento absurdo das centrais, porque com o enfraquecimento financeiro dos sindicatos, os sindicatos estão cortando os recursos e estão cortando os recursos das organizações intersindicais, da quais uma delas, talvez a principal, seja a central sindical. Então, você assiste um enfraquecimento das centrais em nome de manter os sindicatos de base mais fortes, porque eles têm que sobreviver, e neste processo você vai pulverizando a luta de classe. É algo para a gente pensar com bastante cuidado, porque também, como o mundo está mudando, o Brasil está mudando, o sindicato vai mudar. Agora, como nós vamos lidar com essa mudança vai depender muito de uma discussão, por exemplo, que vocês certamente vão fazer no planejamento, que é para onde vai o sindicato, né? Porque isso é fundamental, compreender que a gente está sob ataque, né? Gente, é diferente do que a gente viveu na ditadura. A ditadura tinha uma intenção de cooptar os sindicatos, né? Ou seja, ela ganhava diretorias, criava processo de intervenção nas diretorias e se utilizava da estrutura sindical para fazer política para a própria ditadura, um modelo getulista típico. O atual governo, né, isso já começa com o Temer, tem um claro movimento mais próximo ao que a Thatcher fez na Inglaterra, que é um movimento de destruição dos sindicatos. É destruir o poder sindical para implementar a sua pauta individual. Acho que é isso que a gente está colocado enquanto desafio. Então, o desafio não é pequeno, não. Tem a ver, tem que passar necessariamente para a gente olhar para os nossos estatutos, fazer longos debates sobre, afinal de contas, a gente representa o trabalhador ou a gente representa o contrato do trabalhador, acho que são coisas diferentes. Faz diferença se ele é servidor estável, servidor temporário, se ele é contratado de OS, nós temos que fazer esse debate, né? E, no meio de tudo isso, a gente tem ainda quase metade do mercado de trabalho brasileiro que não é representado por sindicato algum. E a gente precisa pensar como é que a gente lida com essas pessoas, porque elas são partes importantes do mercado de trabalho e da força política da classe trabalhadora, mas que está também sem representação. Do ponto de vista sindical, aí, Renata, bem, aí é de sempre, né? Assim, eu acho que tem uma pergunta importante. O núcleo duro do movimento sindical está diminuindo, seja número de servidores públicos, seja número de trabalhadores formais. Isso é um fato. A pergunta que se faz é como é que você incorpora na organização e na luta política o restante da classe trabalhadora. E aí tem de tudo, né? E a gente tem que olhar com muita tranquilidade para isso. É inevitável que você tenha que ter relação com os movimentos sociais, porque os movimentos sociais organizam outras pautas. Então, tem um conjunto de outras pautas que mobilizam as pessoas e que estão, de certo modo, representadas pelos movimentos sociais. Mas a gente também tem que olhar com atenção para um conjunto de formas novas de organização, e às vezes algumas nem tão novas, né? Desses trabalhadores que são os trabalhadores informais. Por exemplo, o movimento de organização dos trabalhadores dos camelôs, por exemplo, é um movimento forte no Brasil. Eles têm representação, têm representatividade, né? Até que ponto a gente está mais próximo a eles, né? Vai surgir esse movimento aí dos trabalhadores de aplicativo, já está surgindo, né? Uma variedade enorme aí inclusive de visões políticas. Vai ter que se disputar esses movimentos, né? Não tenho a menor dúvida disso. Agora, é muito difícil a gente saber de fato, né? E, ao mesmo tempo, a gente também tem uma pulverização partidária na esquerda e uma disputa de projeto bastante grande, que, de alguma forma, às vezes nos emperra. Então, acho que nós precisamos minimamente construir alguns pactos, né? Esses pactos vão poder levar a gente para um outro lugar. Eu tenho dúvidas como é que a gente vai fazer isso, né? Eu acho que o maior problema sindical hoje é um problema estrutural, e vamos imaginar que o cenário mude completamente, né? Inevitavelmente, você tem aí estruturalmente uma redução do trabalho assalariado, né, e do servidor público. Então, como é que a gente vai avançar para o passo seguinte? Acho que esse é o nosso dilema aí.
e fazer essas pontes são fundamentais, né? Mas a gente sabe que já está acontecendo, né? As frentes, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, as frentes são uma forma de você fazer fazer outras costuras políticas, né? Às vezes a gente no movimento sindical vira uma espécie de bolha, né? A gente vai ficando na nossa própria bolha. Conseguir quebrar essa bolha é bastante importante. E, por fim, eu acho que a gente precisa fazer um debate muito sério sobre que economia que a gente pensa também, né? Acho que não tem um debate de Estado, um debate de projeto econômico que a gente precisa fazer. Nós temos uma parte bastante importante da população que vive um outro mercado, viu, gente? É um outro mercado de consumo, um outro mercado de trabalho, e que muitas vezes a gente sequer percebe que ele existe, né? E aí quem está predominando nessa discussão são as igrejas evangélicas na periferia. E não é à toa que elas avançam do ponto de vista do poder político. Então, a gente precisa saber como é que vai chegar nesse outro mundo, que não é o mundo do trabalhador formal. Vamos lá, né? Primeiro que sindicato, antes de mais nada, ele é uma instituição corporativa, a gente não pode perder isso, né? Não pode, não tem jeito, né? Você não vai discutir sindicato só as grandes mudanças, as questões políticas nacionais, não tem jeito. O trabalhador quer respostas objetivas, ele quer aumento de salário, ele quer benefício, enfim, é isso que o mobiliza, né? As suas necessidades chamam, né? Mas eu acho que o sindicato faz essa ponte, ele faz a ponte entre o mundo real da necessidade do trabalhador, que é para amanhã, né? Quando não para hoje, mas ele tem a capacidade de fazer a construção do futuro, a construção da luta maior. Então, o problema é como fazer esse processo de conversa, né? Paulo Freire chamaria isso de processo de conscientização, né? Que eu acho que muitas vezes a gente nos sindicatos vão deixando de lado, né? Vai virando quase uma repartição em vários sentidos. Você vai deixando de fazer essa conversa e essa formação da sua base, né? E isso é essencial, porque não tem jeito, não tem jeito. Você vai ter que estar o tempo todo tomando decisões, né? E ao mesmo tempo fazendo escolhas para onde que as coisas vão. Essas escolhas são estratégicas dependendo do seu projeto político, né? Da sua visão de mundo. A pergunta é: a sua visão de mundo, ela dialoga com a visão de mundo da sua base? Isso é sempre uma coisa complicada, né? Porque às vezes o tempo está diferente, né? O tempo da base é o salário de amanhã, do mês, e o tempo da direção é um tempo mais longo, né? Ele está olhando lá na frente a desconstrução do sindicato, da categoria, que pode daqui 10 anos não existir mais. Então, como é que você faz essas pontes? Eu acho que isso é bastante difícil, mas aí você toca num ponto, Vitor, que eu acho que a gente precisa fazer uma análise bastante cuidadosa, sabe? Tudo bem, eu acho que a gente tem sim uma sociedade individualizada, cada vez mais, isso é muito claro, de um lado. Mas, de outro, as reações, inclusive a reação conservadora, é uma crítica a esse individualismo exacerbado. E não é à toa que as igrejas crescem na periferia. As igrejas crescem na periferia porque as pessoas buscam organizações coletivas. O problema é que talvez o sindicato não seja mais a expressão dessa organização coletiva que ele busca. E aí nós temos que nos perguntar por quê. Tem resposta? Não tem, eu não tenho a mínima ideia por causa disso. Eu acho que nós temos que pesquisar, nós temos que conversar, nós temos que se reelaborar, nós temos que, enfim, fazer uma série de discussões bastante importantes. Há, sim, uma sensação ruim nos sindicatos, né? Mas isso tem muito a ver também com o movimento que a gente assistiu desde 2013, né? Que é um movimento que colocou em xeque todas as instituições, sindicatos, partidos, políticos em geral, associações, tudo ficou meio jogado aí que não serve, né? Mas não é verdade, e as pessoas já estão sentindo isso. Agora, como fazer, eu acho que é o grande desafio. Eu, particularmente, não gosto muito da ideia de extensão, né? Extensão, sabe aquela coisa assim, você sai daqui da sua cúpula e vai lá fazer algo para a sua base, assim, sabe? Eu sempre acho que é mais fácil você abrir o sindicato para a base. Eu falo isso muito com relação aos jovens. Não adianta, tem algumas chaves de compreensão da sociedade que a nossa geração é incapaz de entender. Se você não trouxer a nova geração para dentro do sindicato, você não vai se comunicar com essa nova geração. Não é porque você não quer, é porque você não sabe, porque os códigos não são os mesmos, as linguagens não são as mesmas. Não é que você não possa aprender, você até aprende, né? Eu até acho que tem estratégia, mas eu estou vendo um monte de sindicato gastando rios de dinheiro com assessoria de comunicação, quando muitas vezes ele podia simplesmente trazer uma galera mais nova para dentro da direção, que só essa galera já ajudaria bastante.
Não, não que você não tenha que ter um trabalho profissional de comunicação, não é isso. Muito pelo contrário, tem que ter. Um dos grandes erros nossos foi investir mal em comunicação. Mas eu acho que a gente precisa oxigenar as estruturas, né? Precisa dar espaço também para que outras lideranças apareçam, né? A gente envelheceu, né? A geração sindical envelheceu. A gente esquece que o Lula, quando fez a greve de 78, ele tinha 33 anos, né? Hoje, você pensar num líder sindical que faz uma greve com 33 anos, dá até, né? Assim, é muito raro, é muito raro. E se você vai para os movimentos sociais, uma das coisas que você vai ver é uma juventude que chega. Movimentos sociais têm mais jovens, muito mais jovens do que o movimento sindical. Eu acho que isso é algo para a gente refletir bastante sobre isso. Então, é muito menos uma, sabe, uma pasta, né? Porque juventude não é uma questão identitária, né? Juventude é um momento da vida, né? Você é jovem, depois você envelhece e deixa de ser jovem, né? Então, esse é o processo de transição que se faz. E eu acho que é um grande dilema na nossa sociedade. A gente tem uma dificuldade bastante grande não só em atrair, né? Mas porque, assim, essa geração de jovem que também chega, que é a geração dos Ocupa Escola, eles não estão ali para ser base, né? Eles não estão ali para você chamar para o sindicato, ficar falando 2 horas e eles ouvindo. Eles querem falar, né? Pergunta se a gente dá espaço para eles falarem. Acho que esse é um enorme desafio. Agora, falar não é só falar, né? É falar, é formar, é fazer as discussões, é construir, é recuperar a história do próprio sindicato, porque também as pessoas chegam nas entidades e acham que sempre foi assim, né? Eu falava ontem com os metalúrgicos, é difícil imaginar uma fábrica, uma montadora que se bebia água no latão de água. Mas isso era uma realidade dos anos 70, né? Quer dizer, a fábrica de hoje, que é uma fábrica mais segura, mais moderna, mais isso, mais aquilo, ela é resultado de uma luta histórica gigantesca e que muitas vezes também o jovem que chega não compreende isso. Então, esse contar da história, né, essas transições entre as gerações, é algo que eu diria que o movimento sindical faz mal hoje. Eu acho que já fez melhor. Hoje a gente tem que se pensar bastante sobre isso. Mas isso, de novo, né, isso são opiniões, né, gente? E quem faz a luta são vocês que estão vivendo essas realidades e as dificuldades, né? O que a gente faz é analisar, conversar. O meu barato, né, como do Diese, é poder ver experiências de entidades sindicais de um lado e trazer essas experiências para outros, né? Eu falo muito isso. Quando a gente vai discutir reforma sindical, modelo sindical, o setor privado quer discutir pluralidade sindical, né? Mas nunca sentou com o sindicato do setor público para fazer uma avaliação do que é a pluralidade sindical no setor público. Mas o setor público tem uma experiência muito interessante de pluralidade sindical que a gente deveria aprender. A gente quer falar como é que representa o trabalhador autônomo, esse trabalhador conta própria, como se a gente nunca tivesse representado. Não é verdade, né? Os sindicatos rurais representam essencialmente a agricultura familiar. E a gente tem que se perguntar por que o trabalhador da agricultura familiar, que é dono da sua terra, ele se vê como um trabalhador e não como um empreendedor. E o dono da oficina mecânica na cidade se vê como empreendedor. Por quê? A gente tem que tentar entender isso. O que diferencia? Por que o sindicato rural é forte nesse mundo aí da agricultura familiar e a gente não consegue organizar no meio urbano esses trabalhadores por conta própria? Mas os rurais podem certamente nos ajudar muito, né? E, ao mesmo tempo, o setor público, muitas vezes, fala assim, mas tem que aumentar a sindicalização e etc, etc. Eu falo, sim, mas sindicalizar alguém que é estável, que você sindicaliza uma vez e o cara fica 50 anos sindicalizado no seu sindicato, a não ser que você brigue com ele, né? Ou seja, os 30 anos da carreira mais os 20 anos de aposentado é uma coisa. Como é que você faz sindicalização no comerciário, por exemplo, que um ano troca toda a base? Na construção civil, né? Que hoje você filia o cara hoje, daqui 3 meses o cara nem está mais naquele canteiro, você nem sabe onde aquele trabalhador está. É outra forma de sindicalização, sabe? Às vezes a gente busca um padrão único numa realidade diversa, que a gente precisa compreender essa multiplicidade de realidades até para poder avançar na luta sindical. O nosso papel pelo Diese é ajudar vocês a conhecerem essas histórias, né? Fazer essas pontes entre os diversos modelos sindicais e as diversas lutas. Por isso que eu sempre insisto, eu não estou aqui para dizer nada como é feito, mas só para contar um pouquinho de como outros já fazem, né?